Boa tarde a todos, a todas as pessoas que assistem o primeiro CIESD e o sexto Senal. Teremos, nessa tarde, a palestra A Noção de Autoria em Bakhtin e sua contribuição para a leitura, com o professor Dr. Carlos Alberto Faraco. O professor Alberto Faraco é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: Bakhtin, discurso, dialogismo, ensino de português, linguística, história do pensamento linguístico. Ele está vinculado ao grupo de pesquisa HGEL, historiografia, gramática e ensino de línguas. É pesquisador do CNPq e autor de vários livros didáticos para a educação básica. E também livros que se relacionam à teoria de Bakhtin, como Linguagem e Diálogo, as ideias linguísticas do Círculo de Bakhtin. E também fez traduções, a tradução do livro por um ato responsável, do Bakhtin, ato responsável, e muitos livros didáticos. Com vocês, professor Carlos Alberto Faraco. Então, cumprimento a todos que nos acompanham nesta tarde. Queria agradecer o convite do professor José Ricardo para fazer esta fala sobre a noção de autoria em Bakhtin. E eu começo por dizer que os conceitos de autor e de autoria não são simples, independentemente do quadro teórico em que nós estamos. Então, para abordá-los, é preciso problematizar previamente a concepção de falante, ou mesmo mais amplamente a concepção de pessoa humana. Em razão disso, eu pretendo, de início, fazer essa problematização. Em seguida, quero fazer uma análise desses conceitos numa perspectiva histórica, desde a Renascença até chegarmos às formulações de Bakhtin no século XX. Então, começo dizendo que no estudo dos fenômenos linguísticos, nós estamos, em geral, acostumados, seja pela tradição gramatical, seja pela própria linguística moderna, a pensar que existe uma língua una, um sistema gramatical abstrato, e que falar é apenas atualizar individualmente a virtualidade desse sistema gramatical. O falante que realiza essa atualização do sistema raramente foi visto pelos estudos gramaticais e linguísticos como um ente problemático. Assume-se que ele ou ela conhece a língua, isso é, tem uma competência gramatical e utiliza essa competência para falar e entender, para ler e escrever. Se formos um pouco mais a fundo, veremos que o falante é um ente sobre o qual sempre se disse muito pouco em linguística. Mesmo quando, na dialetologia e na sociolinguística, o falante parece surgir como um elemento relevante para o estudo dos fenômenos linguísticos, mesmo aí não se vai, de fato, muito além de um ser genérico e quase abstrato. Nesses estudos de dialetologia e sociolinguística, interessa tão somente identificar algumas poucas características da situação do falante no mundo e observar uma eventual repercussão dessas características sobre sua pronúncia, a sua sintaxe, o seu vocabulário. Esses estudos, na verdade, dão mais atenção aos elementos linguísticos em variação e não propriamente ao falante. O falante continua aí a ser um ente não problemático a respeito de quem pouco se precisa dizer. Todas as discussões correntes no século XIX e no século XX que problematizaram as concepções tradicionais da pessoa humana não chegaram a ter efetiva repercussão no interior da linguística, com exceção, talvez, de algumas teorias do discurso que, ao buscarem apreender o funcionamento dos processos de significação para quem e para além dos enunciados, da estrutura linguística, ressituaram o falante
como um ser histórico e como um ser de linguagem, problematizando-o, portanto. De certo modo, a pouca repercussão no interior da linguística das problematizações das concepções tradicionais da pessoa humana é perfeitamente compreensível se nós lembrarmos que a linguística se constitui historicamente como a ciência que centra sua atenção sobre a língua em si, vista como uma estrutura autônoma e autorregulada. Nesse quadro epistemológico, problematizar o falante é, no fundo, irrelevante, né? Daí que a concepção tradicional de pessoa humana, transformada em elemento de senso comum, é o limite máximo de eventuais asserções que os linguistas cheguem a fazer sobre o falante. Nessas asserções, o falante não passa de uma superfície linguística plana, univocal. Ele é entendido como um ente autônomo, ou seja, suas relações sociais são, em geral, acessórias, do ponto de vista teórico, quando não irrelevantes. Ele é entendido como a origem absoluta da fala. O olhar dos linguistas é fortemente unidirecional e monológico. O falante tem total precedência sobre o ouvinte, sobre a interlocução. E ainda como um ser uniforme interiormente. O máximo que se diz sobre o mundo interior do falante é que ele tem um saber gramatical específico, não inteiramente consciente, que lhe permite a fala. Podemos dizer, então, que sua imagem, que a imagem que permanece soberana quando é necessário mencionar o falante nos estudos linguísticos, é aquela do indivíduo construída pelo pensamento pós-medieval. Assim, antes de explicitarmos uma imagem alternativa do falante, é interessante percorrermos um pouco os vários caminhos que contribuíram, seja para a construção daquela imagem pós-medieval do indivíduo, seja para a sua crítica posterior. A imagem que poderíamos chamar de moderna da pessoa humana foi sendo elaborada à medida que desmoronava o mundo medieval. No mundo medieval, o ser humano era entendido como uma criatura que ocupa um lugar específico, exerce uma função específica numa ordem social estática, cumprindo assim um determinado plano divino e se preparando para a vida depois da morte. Os inúmeros fatores históricos que contribuíram para o fim do mundo medieval produziram também, e por consequência, um deslocamento do eixo de percepção do ser humano para um ângulo que reforça exatamente a sua individualidade. Reforça sua individualidade por sobre seu lugar ou sua função numa rígida sociedade hierarquizada, no mundo tido como criado e estático. O humanismo renascentista, com a sua revalorização da cultura greco-romana, naquilo que ela favorecia pelos seus aspectos antropocêntricos, essa nova percepção, e as elaborações da reforma religiosa do século XVI, ao defender o princípio da relação direta e individual da pessoa com a divindade, livre da mediação das instituições, principalmente da instituição igreja, são dois grandes momentos desse longo e complexo processo histórico de reconceitualização do ser humano. No século seguinte, no século XVII, as novas práticas científicas que se desenvolveram desde o século anterior vão colocar a razão humana no centro das atividades intelectuais, desembocando aos poucos numa espécie de culto à razão. Essas mesmas práticas científicas vão também favorecer a elaboração de uma teoria do conhecimento que, refinada aqui ou ali, continua, de certa forma, a orientar a nossa compreensão dos processos cognitivos e que tem, na sua base, precisamente a noção de sujeito pensante, geralmente entendido como uma consciência individual e autônoma que, num vazio social e histórico, age sobre os objetos externos ou a eles reage.
No século XVIII, a nova forma de percepção do ser humano vai sustentar a constituição de um pensamento político agora, que coloca o indivíduo como o fundamento da ordem social e jurídica. A sociedade e as leis são entendidas, nessa época, como derivadas dos indivíduos por contrato, por consenso ou por cooperação. É o tempo da doutrina do direito natural, isto é, das elaborações filosóficas que se fundamentam na ideia de que há atributos da natureza que igualam todos os seres humanos. Por esse caminho, vai se justificar a construção de uma nova ordem jurídica fundada nos direitos individuais e que se expressa formalmente pela primeira vez na Constituição dos Estados Unidos, em 1787, e na Declaração dos Direitos da Pessoa Humana da Revolução Francesa, de 1789. É também esse o tempo da construção do conceito de cidadão, aquele ente que compõe a sociedade, tem direitos individuais inalienáveis e donde emerge todo o poder social. Constrói-se nessa época a doutrina política de que todo o poder emana do povo, doutrina essa que se opôs radicalmente à antiga doutrina do direito divino dos governantes, que justificava a ordem medieval e absolutista. É nesse quadro que se desenvolve também um outro conceito importante para a nossa reflexão, o conceito de autor, entendido como o agente individual e solitário que cria o texto. Esse conceito de autor se constituiu à medida que confluíram dois outros arcabouços conceituais. Primeiro, o estabelecimento do conceito de propriedade individual como um dos direitos naturais do ser humano. Segundo, o conceito de responsabilidade civil, ou seja, a obrigação imposta pela ordenação jurídica de o indivíduo ser penalizado pelos prejuízos causados a outros indivíduos pelos seus atos, entre os quais se incluíram as atividades de produção de texto. Com esse conceito de autor, consolida-se a noção de propriedade intelectual. O texto passa a ter um dono e criam-se as bases para penalizar, seja o plágio, a apropriação considerada indébita do texto de outrem, seja a calúnia, a injúria, a difamação, prejuízos causados a outrem pelo texto de alguém. Esse conceito de autor vai logo agregar valores ao ato de escrever, ao conceito de autoria, e ao produto da autoria, o texto. O pensamento do romantismo, no início do século XIX, vai dar ênfase à ideia de autoria como um ato puramente individual e solitário, o autor, tomado e entendido como um indivíduo autônomo e interiormente uno, e é, no uso do seu gênio inventivo, de sua imaginação criadora, a fonte soberana, a origem absoluta do texto. Em consequência, a apreciação dos textos passa a se fazer sob critérios de originalidade, o novo que nasce da subjetividade criadora, somando-se a ele o de autoridade textual. A significação do texto é dada apenas pelo autor. Esta é a crença que o romantismo assenta. Trabalha-se com o pressuposto de que o texto tem um significado último, cuja garantia é o autor, cabendo ao leitor apenas decifrar esse significado. Em síntese, como estamos vendo, todo o conceitual sobre a pessoa humana girou desde o século XVI em torno do conceito de indivíduo. Indivíduo, sujeito pensante, cidadão, autor, enfim. Nos séculos XIX e XX, porém, nós vamos assistir a processos de desconstrução desse conceito moderno de indivíduo e do conceito romântico de autor. Para o primeiro, contribuíram particularmente as discussões teóricas formuladas e apresentadas por Marx e Freud. De Marx, pode-se destacar, em primeiro lugar, a sua crítica à oposição abstrata indivíduo-sociedade, que tinha sido articulada
a partir das teorias iluministas que davam precedência ao individual sobre o social. Em segundo lugar, está a sua teorização de que a organização social está condicionada, em última análise, pelo modo de produção e, portanto, não nasce do consenso entre os indivíduos. E, por fim, a sua argumentação de que o indivíduo não precede as relações sociais, mas tem de ser entendido, a partir delas, como uma criação delas, como um efeito delas, e não o contrário. De Freud, por sua vez, destacam-se as reflexões que apontam a imensa complexidade do mundo interior do ser humano, mostrando que a nossa psique não é uma unidade racional e consciente, idealizada pelo pensamento, conforme tinha sido idealizada pelo pensamento pós-medieval, mas é uma realidade fragmentada, múltipla, heterogênea, que chega a desconhecer, inclusive, as artimanhas do seu próprio inconsciente, e não tem controle de razão e vontade sobre essas artimanhas. Os desdobramentos posteriores do marxismo e da psicanálise vão tornar corrente a ideia de que a subjetividade é uma grande ilusão, partindo do princípio de que as forças da ideologia e do inconsciente determinam poderosamente as ações e o dizer das pessoas. Essa perspectiva determinista chega a ser tão forte em algumas dessas teorias que elas acabam por assumir a tese de que nós, de fato, não falamos, mas somos falados pelas estruturas ideológicas e ou inconscientes que nos submetem. E aqui vale destacar e fazer uma observação terminológica importante a respeito do verbo falar. Falar nessas discussões, já do processo de desconstrução do conceito pós-medieval de indivíduo, de pessoa humana, falar não remete, nesse caso, ao ato de concretização individual do sistema gramatical, como para os linguistas, mas remete às práticas discursivas, às atividades socioverbais produtoras de significação. Estamos, portanto, diante de objetos diferentes. Embora aparentemente seja o mesmo verbo falar, há aqui duas significações diferentes para ele. Vale dizer, a problematização do conceito pós-medieval de pessoa humana acabou por definir também um outro eixo para nossas discussões sobre a linguagem. Isso porque se percebe que uma reconceitualização do ser humano passa inevitavelmente por compreendê-lo como um ser de linguagem e, portanto, por compreender as suas práticas discursivas. Isso posto, apontemos agora alguns aspectos da crítica à noção romântica de autor. Embora essa crítica tenha se agudizado a partir da década de 1960, nos trabalhos, por exemplo, de Roland Barthes e Michel Foucault, podemos dizer que o século XX, como um todo, foi, de certo modo, um século anti-autor. Lembremos, por exemplo, que várias elaborações teóricas sobre a literatura, como o formalismo russo e o New Criticism americano, colocaram o texto como objeto central de estudo, eliminando das preocupações teóricas a necessidade de se remeter à vida e ao contexto do autor. Nessa perspectiva, tornou-se fundamental a ordem interna do texto, mas ainda o texto passou a ser visto, não só como um artefato, mas também como uma forma atualizadora de códigos culturais que pré-existem e transcendem a autoria, e, portanto, devem ser estudados em si, dispensando-se a necessidade de referência às peculiaridades de quem está escrevendo. Como se pode ver, é o próprio escrever que está sofrendo um processo de reconceitualização. Abandona-se a ideia de que escrever é um ato de expressão individual e passa-se a encará-lo como uma espécie de jogo interativo de signos. É como se disséssemos que quem fala, quem está com a palavra no texto, são os códigos semiótico-culturais e não propriamente quem escreve. Esses códigos é que falam em nós, são eles que nos fazem falar. Em consequência, vai-se também perceber o texto
não como uma sequência de palavras e frases a produzir um significado único, posto ali pelo autor, mas um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original. O texto é então percebido como um tecido de citações, saídas estas de várias e diferentes fontes semiótico-culturais. São, desse modo, postos em xeque os valores agregados pelo romantismo ao conceito de autor. O autor como fonte de um dizer original. Entra em circulação o termo intertextualidade, que é usado para fazer referência exatamente à noção de que o texto é um tecido de citações, um mosaico de citações, e para explorar a complexidade e heterogeneidade dos materiais discursivos que se interseccionam na construção do texto. O século XX conheceu também um outro deslocamento importante nesse processo de desconstrução do conceito de autor. Trata-se da ênfase que se começou a dar ao leitor como elemento ativo na geração de significações. Consolida-se o entendimento de que não há um significado último no texto, posto lá pelo autor soberano. Não há, em consequência, uma interpretação única, correta e final de qualquer texto. Ler não é, portanto, um gesto passivo de mera decifração desse inexistente significado último, mas um processo complexo de geração de significações a partir do encontro dos muitos sistemas semiótico-culturais presentes no texto com aqueles dos quais o leitor é portador. Nesse sentido, veio-se afirmar que os textos são infinitamente recriados no processo de leitura, e que esse processo não obedece a uma lógica dedutiva, mas uma lógica do símbolo, que é sempre associativa. Ler implica associar ao texto outras ideias, outras imagens, outros textos, outras significações. Não nos interessa aqui ir muito além dessas considerações gerais sobre o questionamento do conceito pós-medieval de pessoa humana e do conceito de autor. Parece-nos que elas são suficientes para situar a temática que nos está interessando. Assumiremos na sequência da nossa fala uma das várias perspectivas que procuram reinterpretar o ser humano em meio à poeira levantada pelas críticas que nós resumimos acima, e que nos parece adequada para sustentar o estudo das práticas discursivas que constituem o nosso objeto de estudo. Ou seja, vamos visitar o conceitual elaborado por Mikhail Bakhtin, o filósofo russo, na primeira metade do século XX. Comecemos pela sua concepção de linguagem, dizendo que ela recusa a imagem de língua e de falante que apresentamos no início dessa fala. Isto é, a imagem de uma língua unitária e a imagem de um falante univocal que, ao falar, apenas atualiza aquele sistema gramatical da língua unitária. Recusa essas duas perspectivas, da língua e do falante. O que vai ser posto agora em cena é um outro modo de olhar a linguagem. Trata-se de centrar o olhar nas práticas discursivas, ou seja, na língua em sua integridade concreta e viva, funcionando nas inúmeras relações interacionais existentes na sociedade. Para esse outro modo de olhar, nenhuma língua pode ser percebida como unitária. Toda a realidade linguística é sempre heterogênea, será sempre heterogênea. Em outros termos, é sempre uma realidade pluridiscursiva. E todo falante, como ser de linguagem, é igualmente percebido como uma realidade pluridiscursiva. Vamos entender melhor, então, essa heterogeneidade que está como pano de fundo da teoria da linguagem de Bakhtin. Destaquemos o fato de que a dinâmica sociohistórica das comunidades humanas cria múltiplos horizontes interpretativos da realidade, cada um constituindo uma certa posição avaliativa dessa realidade. Como cada horizonte avaliativo toma forma por meio da linguagem, há uma espécie de ligação orgânica
entre elementos verbais e modos de representar valorativamente o mundo, nós denominamos esses conjuntos verbo-valorativos de línguas sociais. Essas línguas sociais, também chamadas nos textos de Bakhtin de vozes sociais, são uma espécie de tecido em que se entrelaçam palavras e valores. São conjuntos difusos de representações do mundo, de sistemas sociais de crenças e elementos verbais. Assume-se então nessa perspectiva que nós estamos apresentando que nossas representações do mundo, materializadas verbalmente, são sempre perpassadas de valores. Como exemplo, um exemplo bem concreto, pensem nas duas vozes sociais que circulam entre nós a propósito das vacinas, hoje tão discutidas, tão presentes no nosso espaço público. Nós temos, de um lado, a voz da ciência, que explica os efeitos positivos das vacinas sobre o nosso sistema imunológico e sustenta, por isso, políticas públicas de vacinação em massa como forma de proteção da saúde e da vida da população. Foi assim que nós vencemos a varíola, foi assim que nós vencemos a poliomielite, e foi assim que vencemos tantas outras doenças que ceifaram ou prejudicaram incontáveis vidas humanas. Temos aqui uma voz social cujo valor central é a aceitação do método científico como garantia do conhecimento. Mas há também uma outra voz social que se materializa como um discurso anti-vacina, que afirma, sem qualquer fundamento, que as vacinas têm efeitos negativos, como, por exemplo, o autismo. Ou ainda que as vacinas inoculam elementos no corpo humano para poder controlar o comportamento das pessoas. O resultado dessa voz social, anti-vacina, é que muitos pais estão deixando de vacinar seus filhos, pondo em risco sua saúde e a sua vida. Então, veja, temos aí duas vozes sociais, uma em oposição à outra, cada uma delas é um sistema de crenças, uma delas sustentadas pela valoração positiva da investigação científica e a outra sustentada em um quadro valorativo que nega a ciência e forja mitos e ficções. Mais importante, porém, do que passar a observar a língua como uma realidade pluridiscursiva, é perceber que essas inúmeras línguas sociais coexistem numa intrincada rede de contactos. Cada língua social está posta em relação com outras, em relação de harmonização, de consonância ou de dissonância, de suplementação mútua ou de contradição ou de recusa e assim por diante. Desse modo, não basta, na visão de Bakhtin, estudar a pluridiscursividade. Isto é, não basta caracterizar as línguas sociais. É importante caracterizá-las, mas não basta. É preciso ir além e se envolver com a intrincada rede de relações que Bakhtin chama de relações dialógicas, relações discursivas, dialógicas, que se estabelecem entre as inúmeras línguas sociais, buscando explicitar os diferentes processos pelos quais se dá essa complexa dinâmica dialógica. Acompanhar, por exemplo, os conflitos entre a voz pró-vacina e a voz anti-vacina e seus efeitos em eventuais rearticulações e reformulações dessas mesmas vozes. Interessante destacar nesse ponto que esses processos não foram ainda suficientemente estudados, pelo menos não na dimensão em que nós estamos situando eles aqui. Alguns tiveram certa atenção nos estudos retóricos e literários, como a ironia e a paródia, mas a maior parte ainda está por ser abordada com mais profundidade. Para isso, para aprofundar esse estudo, é preciso, antes de tudo, mudar toda uma concepção de linguagem. E mais, perceber que esses processos não são marginais, acessórios ou apenas complementares no estudo linguístico, mas que a dinâmica da língua, seja na esfera da conversação cotidiana, seja em qualquer outra esfera sociocultural, artística, científica, filosófica,
religiosa, política, jurídica, jornalística, é constituída intrinsecamente de relações dialógicas entre as diferentes línguas sociais. É essa pluridiscursividade dialógica que mantém a realidade linguística em perpétuo movimento. Em outras palavras, a realidade linguística nunca é estática. Há um permanente devir socioverbal. Da contínua tensão dialógica entre as línguas sociais, emerge um ininterrupto e inesgotável processo de violação e apagamento de fronteiras, de citações diretas, de reacentuações, de polêmicas explícitas e implícitas. Para entender melhor a pluridiscursividade dialógica, pensemos, por exemplo, num outro caso muito próximo de nós. Pensemos nas inúmeras relações dialógicas conflituosas que temos assistido hoje na esfera pública entre os defensores do chamado lugar de fala e os que a ele se opõem. Ao conceito, que se opõe ao conceito e à prática do lugar de fala. Ou seja, entre a voz social que defende que para falar dos índios é preciso ser índio, para falar da mulher é preciso ser mulher, e assim por diante. E a voz social, do outro lado, que considera que essa é uma voz autoritária e excludente, que radicalizou o inevitável perspectivismo de nossos atos de dar sentido ao mundo, a ponto de cercear a expressão de outras perspectivas. Ou cancelar, ou cancelá-las, como é hoje a expressão corrente. Assim, o estudo do que é dito, o estudo dos enunciados, deixa de ser apenas uma questão de gramática para ser uma questão eminentemente discursiva, verbo-valorativa. Isto é, deixamos de projetar os enunciados apenas sobre um fundo gramatical e passamos a dimensioná-los na perspectiva de uma articulação discursiva. Mas não só isso. Mais importante será dimensioná-los na complexa rede dialógica que se estabelece entre as diferentes articulações discursivas, entre as diferentes vozes sociais. Nessa perspectiva, pode-se dizer que há em todo gesto enunciativo uma orientação dialógica. Ou seja, todo enunciado, emergindo sempre no ambiente dialogicamente agitado e cheio de tensões das línguas sociais, se põe, aberta ou implicitamente, como uma resposta a outros enunciados, concordando com eles ou deles discordando, reacentuando-os ou se fundindo com eles, parafraseando-os ou parodiando-os, ironizando-os ou aplaudindo-os. Por ser sempre resposta no diálogo social, todo enunciado instaura a possibilidade de se tornar ele mesmo alvo de resposta. Por isso, os enunciados, tendo seus interlocutores presumidos no horizonte, constroem-se direcionados, entre outros fatores, pela antecipação de algumas dessas possíveis respostas. É nesse complexo caldo pluridiscursivo e dialógico que nasce e se constitui o falante. É outra concepção de falante, é outra concepção de pessoa humana. Para o falante, a realidade linguística não se apresenta primordialmente como um sistema gramatical abstrato, mas como um mundo de línguas sociais e suas relações de aceitação e recusa, suas convergências e divergências, suas harmonias e seus conflitos. É nessa atmosfera que o falante vai se construindo discursivamente, assimilando línguas sociais, isto é, absorvendo conjuntos verbo-valorativos, o verbal e as representações do mundo nele materializadas, e, simultaneamente, as suas inter-relações dialógicas. É nesse sentido que se diz, figurativamente, que nós não tomamos nossas palavras do dicionário, mas dos lábios dos outros. Como a realidade é pluridiscursiva, nenhum falante absorve apenas uma voz, mas sempre várias vozes. E como a realidade é pluridiscursiva e dialógica, ele absorve também esse jogo dialógico que se estabelece entre as várias vozes sociais.
Por isso dissemos acima que o falante é entendido, na perspectiva bakhtiniana, como uma realidade pluridiscursiva. Ele não é entendido como um ente uno verbalmente, mas como um agitado balaio de vozes sociais e seus inúmeros encontros e entrechoques. O nosso mundo interior é, assim, uma espécie de microcosmos pluridiscursivo, constituído a partir da internalização dinâmica e ininterrupta da pluridiscursividade social. Em outros termos, o mundo interior é uma arena povoada de vozes sociais em suas múltiplas relações de consonância e dissonâncias, e em permanente movimento, já que o falante está sempre imerso na interação social. Aqui um exemplo belíssimo que a literatura nos dá é exatamente o caso, o romance de Dostoiévski, O Crime e o Castigo, um de muitos exemplos possíveis. O Raskolnikov, que é o personagem principal desse conto, depois de matar a usurária, entra num processo conflitivo internamente a respeito daquele ato que ele praticou e se decide, inclusive, ir à polícia e se entregar. E o Dostoiévski, então, nos dá um retrato do mundo, da cabeça do Raskolnikov, trabalhando as inúmeras vozes sociais que se entrecruzam ali dentro, no esforço dele para entender o ato que ele praticou e no esforço de julgar aquele ato e de se posicionar frente ao ato e até de ir à polícia para se entregar. Então, é uma belíssima representação que a estética nos dá, que a literatura nos dá, desse quadro teórico que o Bakhtin formulou, né? Claro, o Bakhtin formulou depois no quadro de uma reflexão filosófica, mas ele se inspirou muito naquilo que ele leu em Dostoiévski, né? Que é justamente isso, por ser a literatura de Dostoiévski uma representação estética poderosa das vozes sociais e desse dialogismo que se estabelece entre as vozes sociais e a sua projeção no interior de cada falante. Nossos enunciados emergem como respostas ativas que são, no diálogo social, da multidão das vozes interiorizadas. Desse ponto de vista, os nossos enunciados são sempre, no fundo, discurso citado, embora nem sempre percebidos como tal, já que são tantas as vozes incorporadas que muitas delas são ativas em nós sem que percebamos a sua alteridade. Dizemos, então, figurativamente, seguindo aí a metáfora bakhtiniana, que as palavras são palavras que perderam as aspas. Outras, contudo, estão na nossa memória discursiva como palavras de outrem, e como tais são bivocalizadas. Se eu digo para vocês independência ou morte, vocês já sabem de quem estou falando, do que eu estou falando, e todo o quadro discursivo que essa simples expressão traz. Essa é uma expressão que nós preservamos e guardamos ainda muito claramente entre aspas. E, portanto, podem ser essas expressões bivocalizadas em nossos enunciados. Isso é, os nossos enunciados aí vão expressar a um só tempo a palavra do outro e a perspectiva com que nós a estamos tomando. Elas são citadas direta ou indiretamente, elas são ironizadas, elas são parodiadas, elas são sugeridas e elas são polemizadas. Pensem como exemplo, outro exemplo bem próximo de nós. Pensem na frase que o Bolsonaro disse na ONU, no discurso que fez da ONU, atribuindo aos índios e aos caboclos a responsabilidade pelas queimadas da Amazônia. Quantas vezes essa frase foi bivocalizada nas últimas semanas? Quantas vezes foi bivocalizada? Repetida e ironizada, repetida e debochada, repetida e negada, repetida e polemizada. Um exemplo, portanto, muito próximo de nós, da bivocalização da palavra do outro, da palavra que não perdeu as aspas. O enunciado assim concebido se apresenta como uma realidade consideravelmente mais complexa e dinâmica do que quando ele é entendido simplesmente como um objeto que articula as intenções de quem o produz. Isto é, quando se entende o enunciado apenas como um veículo direto e univocal da expressão individual. Estamos muito longe, portanto, desse conceito romântico de autor. Quando dizemos que, de certo ponto de vista,
todo enunciado é discurso citado, podemos sugerir que o falante apenas repete os discursos, que na perspectiva que adotamos não há espaço para individualidade. Estaríamos, portanto, aliados às teorias que operam com a tese de que não falamos, mas somos sempre falados. É preciso, por isso, esclarecer que a perspectiva que adotamos recusa, ao mesmo tempo, a imagem moderna, pós-medieval da pessoa humana, como indivíduo, e os extremos deterministas de algumas das teorias que participaram e participam da desconstrução daquela imagem. Busca-se, alternativamente, na filosofia de Bakhtin, é isso que ele faz, ele busca, alternativamente, formular um entendimento da pessoa humana na perspectiva das suas relações sociais. É um efeito das relações sociais, não está antes das relações sociais. E como um ente interiormente múltiplo e heterogêneo. Aceitam-se, portanto, as críticas à concepção moderna da pessoa humana. Mas procura-se manter um espaço teórico significativo para a individualidade. Recusa-se o determinismo absoluto, seja da ideologia, seja do inconsciente. O que sustenta essa alternativa teórica é a percepção de que o universo socio-ideológico e o mundo interior não remetem a estruturas pesadamente monolíticas e centrípedas, como se houvesse um único centro verbo-valorativo, mas remete a realidades infinitamente múltiplas de vozes sociais atravessadas por uma tensão permanente entre forças centrípetas e forças centrífugas, e coexistindo em uma intricada rede de incontáveis entrechoques, ocorrendo numa dinâmica inesgotável. É dessa imensa diversidade de vozes e de suas relações dialógicas que emergem como possível a individualidade que se constituirá, explorando o espaço infindo da tensão dialógica das vozes sociais. O falante tem, desse modo, a possibilidade de individualizar-se e de individualizar o seu discurso, não por meio da atualização das virtualidades de um sistema gramatical, como querem a linguística e a estilística tradicional, ou da expressão de uma subjetividade pré-social, como queriam os românticos, mas na interação viva com as vozes sociais. Autorar, ser autor nessa perspectiva, é orientar-se na atmosfera pluridiscursiva. É assumir uma posição estratégica no contexto da circulação e da guerra das vozes sociais. É explorar o potencial da tensão criativa da pluridiscursividade dialógica. Bakhtin diz que a consciência linguística do falante, ao se tornar ativa, ao desencadear um gesto de autoria, encontra-se de antemão envolvida pela realidade pluridiscursiva. E ela se coloca diante, a consciência linguística do falante, se coloca diante da necessidade de escolher uma dessas vozes sociais constitutivas da pluridiscursividade para articular, para construir o seu texto. Num outro texto, Bakhtin diz que a pessoa, e aqui vem uma metáfora interessantíssima, que a pessoa, no ato de desencadear um gesto de autoria, desloca-se para uma determinada posição discursiva. Torna-se, nas palavras dele, autor-criador. Autor-pessoa torna-se o autor-criador. O que é isso? É deslocar-se para uma posição discursiva. Esse conceito de autor-criador, o autor-criador é, na verdade, o que poderíamos chamar de uma função autor, ou de uma posição autor. É a função, é a posição que vai engendrar o texto, é a posição a partir do qual o texto será construído. Seja ele um texto artístico, seja ele um texto jornalístico, um texto científico, religioso, jurídico e assim por diante. Nós nos tornamos autores quando, então, assumimos uma voz social, uma perspectiva verbo-valorativa para falar sobre o mundo. E, a partir dela, construímos nossos textos, articulando outras muitas vozes.
Bakhtin vai afirmar que ser autor é basicamente buscar uma posição autoral. Buscar uma posição autoral. Então, veja como isso é totalmente diferente daquilo que um romântico diria. Ser autor é a expressão da individualidade, a expressão da subjetividade, né, de uma subjetividade uniforme, absoluta, senhora do seu dizer. Nós estamos numa outra visão de um autor, de uma posição autor, que é ocupada, para a qual se desloca a consciência linguística, que se reconhece na pluridiscursividade. E para deixar ainda mais clara a concepção de autoria de Bakhtin, é interessante nos remetermos a uma nota de caderno da década de 1970. Ele já estava no fim da vida, então ele anotava ideias e pensamentos soltos e fragmentados em cadernos. Num desses cadernos, ele faz equivaler a posição autoral a uma máscara, né? Voltando lá ao teatro grego, né? A máscara, a persona. E ele então se pergunta, em qual enunciado existe uma face e não uma máscara? Veja que bonita essa metáfora, porque ela sintetiza toda a filosofia dele a respeito do sujeito falante, da pessoa e do ato de autorar. Quando nós nos deslocamos para uma voz social, quando nós nos deslocamos para uma posição autoral, para uma função autoral, nós, na verdade, vestimos uma máscara, né? Então, ele se pergunta, em qual enunciado há uma face e não uma máscara? Isto é, em qual enunciado não existe autoria? Certo? Veja que bonito. Autorar é buscar uma posição autoral. Autorar é vestir a máscara de uma determinada voz social. Essa concepção da individualidade como emergindo da pluridiscursividade dialógica nos fornece um instrumento para analisarmos e reinterpretarmos as práticas discursivas, para refinarmos nossa percepção da realidade pluridiscursiva das línguas e, igualmente, para expandirmos a nossa participação ativa, nos construindo como autores nos inúmeros e infindos diálogos sociais. E aqui chegamos, então, na questão da leitura, né, que era um tópico, que era um ponto da fala. Mas não poderíamos chegar à questão da leitura sem fazer todo esse percurso, porque era fundamental entender o que é autorar para saber qual a minha relação agora de leitor com o texto. Então, igualmente como leitores, ele é fundamental para nós, lembrando que na construção de cada texto há uma máscara autoral, há uma posição autoral que engendra aquele texto. Uma posição autoral que nos cabe, então, identificar e com ela interagir, estabelecer com ela uma relação dialógica que pode ser de acolhida, que pode ser de polêmica, polêmica aberta, polêmica implícita, que pode ser de paródia, pode ser de bivocalização, enfim, os diferentes mecanismos de ironizar, né? Podemos ironizar aquele texto e assim por diante. Então, essa relação se estabelece entre nós, leitores, né, e o nosso universo de pluridiscursividade, e a voz ou as vozes sociais que estão representadas naquele texto. A leitura é, no fundo, perceber, em primeiro lugar, a máscara que organiza aquele texto. Bom, então, com essas reflexões, eu espero ter trazido algumas contribuições teóricas interessantes para todos aqueles que buscam se entender como autores e, principalmente, como leitores. Muito obrigado pela atenção. Microfone. Microfone, José. Desculpe. Falta de hábito, né? Muito obrigado, professor Faraco, pelas duas coisas, por me avisar do microfone e pela linda palestra. Bom, a palestra realmente traz diversas reflexões para a gente, né? Uma delas, né, é pensar o espaço da autoria, né?
Pensar o espaço da autoria é pensar o ato responsável de dizer, né? Pensar a autoria é pensar também no sujeito se colocar nessa posição de autor, né? Assumir esse lugar de autor. E numa sociedade como a nossa, né, é, assumir uma determinada palavra é um ato de muita responsabilidade, né, porque envolve é, efeitos, né, efeitos sociais, né. E aí eu gostaria de perguntar para o professor sobre como desenvolver essa capacidade de autoria no espaço escolar, de acordo com a visão bakhtiniana? Será que a gente poderia pensar sobre isso um pouquinho? Esse vai ser um belo projeto. Porque, para fazer isso, primeiro, a concepção de falante, de pessoa humana, de autor que está em Bakhtin tem que ser muito bem entendida, né? Ela tem que ser apropriada na sua dimensão teórica e na sua dimensão prática, empírica. E eu diria que duas coisas importantes têm que ser feitas nesse primeiro momento. Conhecer, né, os textos dele, estudar os textos dele, aprofundar-se na teoria, e, ao mesmo tempo, praticar a leitura com essas coisas em mente, né, com esses elementos em mente, para você, ao mesmo tempo, ir ativando essa descoberta do engendramento dos textos a partir das diferentes vozes sociais. Então, e a literatura, nesse aspecto, é um espaço absolutamente indispensável, indispensável. Vejo que toda a grande reflexão de Bakhtin nasceu da literatura, da relação dele com a literatura. Então, eu citei na fala os romances de Dostoiévski, eles são um exemplar assim, magnífico desse quadro teórico que a filosofia de Bakhtin apresenta. Bom, essas duas coisas são fundamentais por quê? Para você poder, então, selecionar textos e trabalhar com o aluno, digamos, do ensino médio, com o aluno da universidade, né, no sentido de ele se perceber como um balaio de vozes, né, trabalhando com os textos, em contraste, em confronto, trazendo a literatura, confrontando com o texto jornalístico, confrontando com o texto de divulgação científica, pondo essas coisas em choque, né? É fundamental nesse processo pôr em choque, para que você vá percebendo o que está acontecendo ali, vá percebendo a dinâmica discursiva e dialógica. Então, o Bakhtin tem uma discussão sobre a consciência linguística, né? E ele diz há duas consciências fundamentais. Há uma consciência ptolomaica e uma consciência galileana. E é uma metáfora outra vez, ele gostava muito dessas metáforas, né? O que é uma consciência ptolomaica? A consciência ptolomaica está fazendo aí, claro, referência às diferentes astronomias, né? A astronomia do Ptolomeu e a astronomia do Galileu. A astronomia do Ptolomeu, o que era? A Terra é o centro do universo. Então, o que é uma consciência linguística ptolomaica? É aquela que não se vê, não se entende, não se reconhece como pluridiscursiva. E ela tem uma espécie de visão linguística monolítica em que este dizer é o centro do mundo, né? E a consciência galileana é a consciência que se reconhece como pluridiscursiva e se reconhece na pluridiscursividade. Então, que objetivo pedagógico nós podemos estabelecer para o nosso trabalho com a linguagem? É desenvolver a consciência galileana, certo? O nosso estudante. Mas, para isso, eu primeiro tenho que desenvolver a consciência galileana em mim mesmo, né? Me perceber como pluridiscursivo e, ao mesmo tempo, mergulhar no mundo da linguagem, no mundo social da linguagem, e percebê-lo também pluridiscursivo e as relações dialógicas. É um projeto interessantíssimo, né? Desafiador. Não vi ainda concretizado assim como um grande projeto, mas é um projeto muito desafiador.
Microfone, José. Hoje eu estou desligando porque estava tendo um barulho aqui. O senhor falou muito sobre o texto literário, citou a obra Crime e Castigo, do Dostoiévski, e agora também mostrou um pouco para a gente, né, uma possibilidade de trabalhar com essa perspectiva dialógica, né, inclusive confrontando textos científicos com esses textos artísticos, né? Mas a gente percebe que o trabalho que se faz aí é do trabalho da arte para esses textos científicos. Será que a gente pode pensar também no movimento contrário, né? Pensar na posição de autor e de um autor criativo, de um autor sensível no texto científico? Como é que porque isso talvez não tenha sido pensado por Bakhtin, ou pelo menos eu penso que não tenha sido pensado, né? É, como é que é essa questão da autoria de um texto científico, né? E com esse olhar responsável e sensível e trazendo essa questão do valor, né? Que toda vez que a gente produz um enunciado, a gente também aponta para acentos apreciativos e uma forma ideológica, né? Tem marcas ideológicas lá, né? Então, a frase dele é uma frase importante que a gente tem que ter em mente, logo naquele texto dele, O Autor e o Herói, na arte literária, é enunciar é valorar. Certo? Então, abriu a boca, está valorando. Então, quando eu dizia isso, muitas vezes os alunos diziam, mas até quando eu digo bom dia, até quando você diz bom dia. Certo? Porque veja quantos valores você pode passar pela expressão bom dia. Valor de irritação, de despeito em relação ao outro, de afeto, de carinho, de gentileza, de amizade, de repreensão, né? De repreensão, enfim. Quantos valores podem atravessar, né, a simples expressão bom dia, de acordo com a acentuação que nós damos a ela. Então, você enuncia em todos os lugares, né? Você enuncia na arte literária, você enuncia no jornalismo, você enuncia no mundo jurídico, no mundo religioso e assim por diante. E também no mundo científico. Você enuncia. Ora, você enuncia valorando. Então, veja, como é que isso vai aparecer no texto científico? Vai aparecer, primeiro, o texto científico, ele é fundamentalmente também dialógico como qualquer outro texto. Você vai estar... uma das características do texto científico, você necessariamente tem que fazer uma revisão da literatura, certo? O que foi dito a respeito do tema que você está estudando. Ora, só aí, veja, você tem que levantar as vozes sociais que já se manifestaram no ambiente da ciência sobre o tema que você está estudando. E vai ter que se posicionar frente a essas vozes. E vai ter que, então, responder a essas vozes, fazer críticas, né? Se posicionar significa, olha, muito interessante, mas e estabelecer a crítica, ou então adotar essa voz como parte da elaboração teórica ou da tua análise, da análise que você está fazendo. Então, nesse sentido, o texto científico está tão perpassado de vozes sociais, e tão perpassado de valores, e tão perpassado de dialogia como qualquer outro texto. Embora nós tenhamos essa ideia de uma expressão científica impessoal, neutra, distante, terceira pessoa, tudo isso é retórica, certo? Tudo isso é retórica, é um conjunto de convenções que nós estabelecemos numa tradição discursiva da ciência, mas isso aí não deve nos impedir de ver aquilo que é o ato de enunciar na ciência. Ele é tão dialógico e tão pluridiscursivo quanto em qualquer outro espaço da interlocução. Né? Então, professor, o estudo do estilo atravessou o tempo, né? E a gente vê que o Bakhtin, ele de alguma forma pensou muito nessa questão do estilo quando vai trabalhar a questão dos gêneros discursivos. É, essa
é uma grande marca do trabalho de autoria, né? Quando o Bakhtin fala que o gênero é composto de forma temática, né? Conteúdo temático, forma composicional e estilo, né? A gente sabe que alguns textos tendem a gerar mais criatividade e talvez a autoria esteja colocada de forma mais exacerbada, né? E outros textos, essa questão não aparece tanto, né? Então, tem textos que são mais artísticos, que essa manifestação do estilo de linguagem aparece com mais força, e o estilo é a principal marca de autoria ou não? Como é que fica a questão do estilo de linguagem? Não, eu não diria que o estilo é a principal marca, porque o enunciado, quer dizer, o enunciar, ele tem tudo isso, né? Tem a questão temática, portanto, por aí você já vai entrar nas questões valorativas, né? Pelo temático, você já vai se aproximar daquilo que está dito socialmente, e como ele aparece naquele texto especificamente, ou como que você arrebanhou o que é dito socialmente, selecionou aquilo para compor o teu texto. A composição, né, a forma do texto é também um elemento marcante. Você tem situações em que a forma do texto é muito pré-estabelecida, né? Pense aí numa sentença judicial, né? A gente vê algumas vezes um ou outro juiz dando a sentença de uma forma poética ou de outro jeito, mas isso aí foge à tradição discursiva do jurídico, né? Aquela forma, vamos dizer assim, do texto. Claro, há outras situações em que isso é muito flexível, mas o Bakhtin vai falar em estilo do gênero, né? Estilo do gênero. Os gêneros textuais discursivos também têm um molde, né? Tem uma especificidade linguística. Por exemplo, a seleção que você faz do vocabulário. Num texto científico, num texto técnico, você seleciona um vocabulário técnico, né? Um vocabulário quanto mais próximo das elaborações teóricas, etc., mais forte, mais importante. Mas se aquele texto, aquele mesmo conteúdo, aquela mesma ideia for trabalhada num texto de divulgação científica, você vai ter que fazer outra seleção de vocabulário, né? Não é o mesmo vocabulário. Um dos grandes desafios que nós temos na ciência é exatamente esse, né? O da divulgação científica, é de você adaptar o estilo do gênero científico ao estilo do gênero de divulgação, né? Muito mais próximo da pedagogia, do didático, do jornalismo. E claro que, outra vez, o estilo do gênero, ele é mais restrito em alguns casos e mais solto em outros. E quanto mais solto, mais espaço para você interferir, mais espaço para a individualidade captar aspectos da pluridiscursividade e transformá-las em elementos significativos naquele texto, né? Agora eu quero fazer só uma brincadeirinha aqui. Adail fala, professor Faraco, sempre com essa voz modulada. Acho que gentileza do Adail está aí. Um abraço, querido colega. Então, a gente termina esse momento, né? E eu gostaria que o senhor, então, dessas últimas palavras, né, sobre essa proposta, né? Porque, na verdade, corresponde ainda a um grande desafio, né? Esse trabalho do professor estimular a autoria dos alunos, né? Na produção dos seus textos, né? Seja eles orais, seja eles escritos, né? O que a gente poderia pensar agora para finalizar esse momento tão bonito, né? Falando então sobre esse trabalho, né, do professor, esse desafio, né, diante de tantas expectativas, de tantos documentos que fazem uma série de exigências, né, para o professor, né? O que fazer nesse momento para pensar essa questão
dos professores estimularem esse trabalho. A gente já falou muita coisa, mas é só para fechar mesmo, né? Pois é, põe os documentos oficiais e mesmo o discurso de formação do professor põe tanta coisa nas costas do professor, né? E exige tanto dele sem dar praticamente nada, né? Então, eu diria, quantos professores têm acesso efetivo à leitura, por exemplo, né? Tem condições de vida e condições de acesso a livros, a literatura, a jornais, a revistas, enfim, de forma a crescer, né, e a amadurecer como um ser de linguagem. Então, esse é o primeiro aspecto. Acho que nós temos que garantir que o professor de língua, o professor de português, tenha essas condições para ele se tornar um falante consciente da sua pluridiscursividade, né? E capaz, então, de estimular nos seus alunos essa mesma direção, o Bakhtin diz também, tem uma imagem bonita, que ele diz que a linguagem centrada, a percepção não pluridiscursiva da consciência linguística transforma a língua numa prisão. E é fundamental que o falante, e aí eu estou pensando naqueles que querem escrever, naqueles que querem ensinar a escrever, naqueles que querem ser autores, naqueles que querem ensinar a ser autores, é fundamental emancipar-se linguisticamente, né? Sair dessa prisão de uma linguagem única ou de um monolito linguístico, e reconhecer-se e mergulhar na pluridiscursividade e na pluridiscursividade dialógica e transitar nessa rede toda de inter-relações sociais da linguagem na sociedade. Bom, então, depois desse momento inédito, maravilhoso, esse encontro que gerou muitas reflexões sobre autoria, muito obrigado, professor Faraco. Eu que agradeço. Okay. Um abraço. Um abraço.